Hoje você vai conhecer a rotina de pessoas que querem viver um pouquinho mais fora da rede. Vamos falar de ferramentas de cultivo, de melhorias aqui no nosso forte. Sim, nós estamos falando de melhorias reais, coisas que nós estamos avançando bastante, porque enquanto o mundo todo parece estar andando para trás, mergulhado em crise, quem investe em autossuficiência parece andar de braçada, cada vez mais conseguindo concluir seus projetos, desde que não tenha frescura. A gente está curtindo demais pegar coisas antigas e reformar, e pegar coisas antigas que ainda estão funcionando e colocar elas para usar. Eu vou mostrar uma para vocês agora, que pelo menos vocês vão rachar de rir e que vai valer o like desse vídeo. Quer ver? E teve quem achou que isso daqui fosse a maior velharia que a gente ia colocar aqui. Olha isso aqui. Sempre tem espaço para mais uma. Dá uma olhada nisso aqui. Que a gente colocou aqui no fundo. Raposa. Oh. Quanto você pagou nisso aqui e onde você comprou? Eu comprei num grupo do Facebook. Paguei Paguei R$200. Tem que arrumar, né? Tá vendo? Ó, tem umas falhas aqui. A porta meio que abre sozinha, fantasmagoricamente. Mostra aí a gambiarra. Até a gente poder arrumar, é no papelzinho. Olha lá, ó. Fecha uma, abre a outra. Mas isso daqui é algo que a gente vai reformar. E tem uma parte que é muito interessante disso aqui. Eu posso mostrar? Lá vem. Ah, que é? o que tá no balcão ali, ó. Aquilo ali, ó. Selelé. Houve um tempo na vida de nós brasileiros. Deixa eu tirar isso aqui. Essa é a parte interessante. Que muita gente não sabe, mas a Petrobras, essa empresa, bancava as periguete. Né? Bancava ou não bancava? Não, olha isso aqui. Bota aqui, ó. Olha aqui. Periguete da década de... Quando? Copa do Mundo. 82. Tem o mais velho. Tira aí. Vai tirando aí. Acho que elas não estão peladas. Pode mostrar. Olha. Também da Petrobras, Esse aqui tá? acho que não tem data. Mas é das Copas do Mundo que Olha o dono... Cadê? 77. 1977. Isso tudo Tem gente pra caramba. tava que colado vem assim. no fundo desse guarda-roupa aqui. O punheteiro guardava lá. Olha aqui. Tudo da BR, ó. Os pôster antigos. Será que isso aqui vale dinheiro, cara? Dizem que esses negócios valem um monte de dinheiro. Quem sabe, né? Nem vou amassar, então. Ali os quadros. Nem amassa. Além dos armários que vocês viram na oficina, a gente achou mais esse daqui na caçamba, ó. Tá? Que vai ser recuperado e vai ser usado aqui na nossa cozinha. A Raposa recuperou todo esse armário gigante aqui, que era de uma fazenda. Tá vendo, ó? Bom, além de ser todo de madeira maciça, que agora tá bem recuperada, você tem aqui o local onde a gente faz as nossas lives. Olha ali, ó. É bem aqui, dentro da cozinha do guia. Tá vendo, ó? Nós colocamos o armário e decidimos colocar nossos nomes no armário. Aí, eu peguei e falei, filho, tá faltando uma pessoa, que é você. E mandei ele escrever lá no armário. Vem ver. Bill, Batata, Léo, mãe. Você acredita? Que é aquele rapo? Era pra escrever Raposa. Aí ele falou, não, vou escrever aqui embaixo. Ele escreveu mãe, foi o Leonardo. Senhor. Então, não fica chateada. Era pra ser uma homenagem, mas você ficou no mãe. Deixa eu ver sua carinha. Mãe, é você, tá? Só pra você saber. Por que o mãe tá em preto? Não, porque tava acabando o spray, olha lá. Começou a falhar, eles pegaram o outro pra escrever. É isso. Sei. Tô sacando. Esqueceram de você, na verdade, você acabou ficando nas bordinhas. Na hora de escrever seu nome, ele colocou mãe. Você não fica chateada, né? Não vou ficar. Afinal de contas, isso aqui é uma oficina dos caras, né? Desde que tem espaço dentro da oficina pra mim, não... Ah, tem. A gente deixou um cantinho do armário pra você. Ali em cima, ali no canto, onde tem o R da Raposa, tem um lugarzinho pra você. Não preciso do armário. Só preciso usar o que tem aqui dentro. Tá o liberado. armário tudo bem.
sempre assim. Eu entendo algumas coisas, sabe? Esse é um projeto de sobrevivência, então ele não precisa, de fato, de coisas novas, de design, nem nada disso. Ele precisa de coisas que funcionem. E, querendo ou não, aquele guarda-roupa funciona. A pergunta é, você colocaria isso na sua casa? Você tem coragem de usar itens como esse daqui, ó, vindo de uma fazenda antiga, ou um guarda-roupa daquele de pelo menos 50 anos de idade? Você usaria ou não? Coloca aí nos comentários que eu quero saber o que você pensa. Eu sou o Batata e aqui nesse canal a gente trata de sobrevivencialismo, preparação e de muitas coisas que você faz aí na sua casa. Para que você possa desenvolver vários projetos, você vai precisar de ferramentas. Então, quando a gente escolhe uma ferramenta para trazer para você, a gente escolhe aquela que a gente sabe que vai atender o maior número de pessoas, que mais pessoas vão poder usar, que é o caso da ferramenta que eu vou mostrar para você hoje, que pelo menos para mim, para os meus projetos, que todo mundo já conhece, já acompanha aqui no canal, vai ser altamente eficiente. Embora alguém vai entrar aqui e vai falar, ah, mas tal coisa é melhor. Não, para você ter na sua casa, para você fazer projetos simples de sobrevivência, equipamentos como esse que eu vou mostrar agora são incríveis. E se você for em qualquer oficina do Brasil, desde a oficina mecânica de carro até a de manutenção mais simples, você vai encontrar algumas ferramentas que são padrão para todo mundo. E algumas dessas ferramentas você pode ter aí na sua casa. Olha só isso, você vai ter moto esmeril em qualquer ferramentaria, em qualquer oficina do Brasil. Por quê? Porque ele é útil pra caramba. Nesse rebolo aqui dele, ó, esse rebolo normal dele aqui, você pode forjar uma faca, você pode afiar e dar forma numa faca tranquilamente na cozinha da tua casa. Isso mesmo, faca, o equipamento principal do sobrevivencialista. Você faz uma aí, tempera, revine no forno da tua casa, você faz na cozinha. Então, o que você precisa é uma ferramenta de desbaste, que é essa daqui. E de quebra, você quando pega um equipamento como esse que eu escolhi aqui da Forte G, e você leva também uma lixadeira. Não é uma lixadeira para ferro, ok? Embora existam as lixas para ferro, essa daqui é uma lixadeira para madeira. Então, a mesma função de rebarbar, cortar, esmirilhar, desbastar que a pedra tem, a lixadeira vai ter também. Como eu disse, são dois equipamentos, tá? O primeiro é esse aqui, que é o rebolo de desbaste normal. Esse daqui é um rebolo médio, mas você vai ter rebolo de desbaste grosso e rebolo de desbaste mais fino. E aqui você tem a lixadeira. O negócio é tão caprichado, mas tão caprichado, que você tem até aqui uma luminária já nele, tá? Que você liga aqui atrás, ó, ploct, e ele já ilumina o que você está fazendo. Sem contar que ele tem várias peças de segurança, tá? Que são a mesa aqui da frente, o coletor de pó, tá? Aqui você tem uma mesinha, ó, que você vai fechar ali em cima, e também os protetores que vêm aqui na frente para que o refúgio não pegue no seu olho, ok? Fica melhor. É, também tô achando. Porque o esmeril fica aqui pelas brocas, ó. Uhum. Certo? E é. Aqui, ó. Substituir tudo é extremamente fácil, tá? Vou ligar aqui para vocês verem, ó. Ligou. Aqui você pode desligar a luz ou ligar a luz, tá?
Olha só como é o funcionamento aqui. É só essa daqui que gira, tá? Ele tá sem a fita agora. Eu vou mostrar pra vocês como é que troca essa fita aqui. Ó, com o esmeril desligado, você vai soltar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fica maleável aqui, ó. Põe aqui pra baixo. Aí é só você trocar a cinta. Encaixou aqui. Puxa aqui pra baixo. Ó. Encaixa ela ali. Prontinho. Tá trocada. Tá? Aí o que você vai ter que fazer é apertar ela aqui agora, ó. Dá uma apertadinha aqui. Ela equilibrou ali. Tá feitinho. Afasta um pouquinho, raposa. Ó. Eu vou ligar um pouco sem o protetor, tá? Merda. Parece que ela tá pegando aqui, ó. Não, olha aqui onde ela tá comendo aqui, ó. Você vai ver o que ela faz. Então, mas ela tá, parece que tá Sai aqui, de perto. Olha só o que acontece. Tá? Eu vou desligar rapidinho aqui. Porque ela tá sem o protetor aqui, então ela vai querer sair, tá? Sem o protetor aqui, ela vai querer fugir, tá vendo, ó? Aí você vai colocar ela pra dentro de novo. Colocar o protetor aqui, ó. E aí, ela funciona 100% segura, tá vendo? Tô mostrando isso porque é importante. Porque além dessa P80 aqui que vem com ela, você pode pegar lixa de outras medidas. 120, 150, tem até uma 36 que encaixa nessa peça aqui. Muito legal, né? E é para isso que nós usamos a nossa parceria com a Loja do Mecânico, que é a maior loja de ferramentas do Brasil. Ninguém chega perto da Loja do Mecânico em tamanho, eficiência e até em preço dos produtos, ok? Para você ter ideia, outras lojas de ferramenta compram da Loja do Mecânico para poder revender para você. Então é óbvio que você vai ter muito mais vantagem na Loja do Mecânico, principalmente se você usar os nossos cupons. Deu certo. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Eu estou arrumando o sistema de fiação de 12 volts, tá vendo? Que vai ligar aqui em cima nas fitas LED, ó. Nós temos fitas LED por todo o abrigo, ok? Funciona praticamente todo em 12 volts, tá? Mas eu deixei uma tomada aqui, tá vendo? Que é 110 normal para eu poder ligar ferramentas. E a ferramenta que a gente está usando aqui é uma Dremel, essa daqui, ó, tá? Eu estou usando a Dremel para fazer os furinhos, para poder colocar as facas nessa estante aqui que a gente está montando aqui dentro, ok? Aqui em cima eu vou montar uma outra estante, ela é menor, tá vendo, ó? Que é para lanterna, filtros de água e tudo mais. Deixa eu mostrar para vocês, já que a gente está aqui, o que é que eu estou colocando aqui, ok? Esse daqui é um Fish, tá? Um Victorinox Fish. Esse daqui é da Dona Raposa. Esse aqui, ó, é o do Bill, tá? Esse daqui é muito lindão. É um item de colecionador. Ele é dos escoteiros americanos, tá? Então, um amigo nosso deu pra gente e o Bill simplesmente adorou esse canivete aqui. Aqui do lado dele, ó, nós temos o Ranger, tá? Que é um grandão com várias funções, ok? Esse canivete aqui é extremamente útil, um dos melhores que a gente já pegou até hoje. Eu acabo usando mais
esse aqui, tá? Eu não sou muito fã desse tipo de canivete, porque eles não têm travas. Então eu não deixo o Léo usar muito esse aqui, tá? Embora esse seja o canivete dele, ele acaba usando mais o meu, que é esse daqui, tá? Que é um Victorinox Soldier, tá vendo aqui? E ele tem travas, tá? Eu acho que, na minha opinião, um dos melhores Victorinox. Ele vem com trava, então é esse aqui que o Léo acaba usando mais nas atividades dele. Não repara no fio não, que a gente está em manutenção. Aqui nós temos 3 facas. A da Raposa é a Mora Knife número 1, que fica com ela lá na cozinha, ok? Essa daqui é a do Bill, que é aquela versão que tem a pederneira. Essa daqui é a minha, que é aquela versão de lâmina bem curta e bem larga. E essa daqui, a do Léo. Essa daqui eu acho que são as melhores facas que eu já tive a oportunidade de pôr a mão na minha vida, ok? Essa daqui é a Survivalist clássica. Essa é há 10 anos. Pode ver que ela tá num tecido diferente aqui, tá? É uma baita de uma faca. Essa daqui tem história pra caramba, tá? É uma Tracker original, completamente original mesmo. Ela tá até com o apitinho dela aqui, ok? Essa daqui é a Cold Steel, que é também um clássico das facas de sobrevivência. E como não podia deixar de faltar, uma Ka-Bar BK2, também um baita de um clássico. Então eu tô pegando essas facas clássicas e estou colocando aqui. Ainda tem mais algumas para colocar e você acompanha aqui com a gente, ok? Agora eu vou ter que parar esse trabalho no quadro, porque eu tenho que soldar uma das grades para a gente poder colocar lá no nosso projeto de quartinho fortificado, ok? Bora lá. Vocês preferem que eu faça um vídeo para vocês mostrando o dia a dia, ou seja, como esse que eu estou fazendo aqui agora, mostrando o andamento de diversas coisas, ou vocês preferem que eu faça um vídeo específico para cada coisa? Coloca aí nos comentários. Essa grade aqui a gente vai colocar lá no nosso quartinho. Tem uma função específica, tá? Ela, além de ser uma grade de segurança, ela também é uma grade super decorada. Dá uma olhada aqui, ó. Ela é toda trabalhada e tudo mais. A janela é fininha e ela vai até em cima. A ideia é a seguinte, é a gente poder também fazer uma decoração com grades mais artísticas como essa e também garantir a segurança da janela, sacou? Então agora eu preciso fazer isso aqui, ó. Ela tem poucas barras de segurança, tá vendo, ó? Eu preciso soldar novas barras aqui em cima para a gente poder colocar a janela lá. Bora lá. Essa máscara aqui, ó, da Forte G, é simplesmente incrível, tá? Quando você coloca ela, vê se dá pra você mostrar a solda aí. Você enxerga tudo lá, ó, tá? Dá pra ver muito bem o que você tá fazendo. Só que quando você aciona a solda, ela automaticamente escurece. Então você consegue mirar, bater direitinho, sem ficar errando, tremendo. E na hora do vamos ver, ela escurece e você vê só a solda mesmo. Incrível esse equipamento aqui, viu? Ó, mostra aqui a marca dele, que todo mundo pergunta. É muito legal. E você consegue aumentar e diminuir a intensidade aqui, tá? É tipo a máscara do Homem de Ferro. Olha só como isso ficou. Tá vendo? Vai ficar aqui no corredor, ó. E a gente vai colocando elementos aqui
para deixar isso daqui mais legal. Tem mais uma grade para fazer agora. Olha lá. Eu reforcei aqui. Tá vendo? Coloquei mais uma trava ali em cima. E agora a gente vai criar um vaso de cimento aqui. Embaixo dela, ó. Tá? E esse vaso de cimento vai colocar uma trepadeira daquelas fininhas aqui, protegendo a janela. Essa é a função dessa grade que eu fiz hoje. Olha só. Nós terminamos de instalar os postes de iluminação. Olha aqui. Tá? Então agora aqui, nessa nossa área que vai ser a fogueira, a gente instalou postes de iluminação externa, tá? Como você pode ver, quando a gente ligar esses postes aqui, a gente vai dar uma boa iluminada aqui na nossa horta mandala e depois com as lâmpadas de cima a gente termina essa iluminação. As atualizações da horta já tá com bastante coisa plantada, como vocês podem ver ali, os tomates, o trigo, tá? Então logo logo a gente vai ter boas novidades para vocês aí. O sistema de irrigação também já está praticamente todo montado, é só conectar as mangueiras. A gente não conectou porque está chovendo. E a dona Raposa começou um canteirão disso aqui, ó. Mirtilos, tá? E não é que tá dando certo? Olha, tem vários já aqui, todos brotando, ó. Aqui nós temos uma plantação de salsichas. Logo logo a casinha dele está pronta e ele já deixa o nosso galinheiro em paz, né, cachorrada? Aproveitando que a gente está falando de portões, grades e tudo mais, eu vou dar para vocês uma leve panorâmica de como é o sisteminha básico de segurança do forte até o momento, ok? Todas as cercas agora já estão com arame farpado e com certina, tanto a do fundo quanto a da frente, ok? Você vai perceber o seguinte, que tem portão pra cacete nesse lugar. Então você não consegue chegar em nenhuma área do forte, nenhuma, sem passar por pelo menos 4 portões. Pelo menos, ok? Então vamos lá. Ali, ó, você tá vendo o portão do fundo do forte. Se você vier nesse caminho aqui, você vai chegar num outro portão. Se você vier por cima, você vai ver que tem outro ali, ó. Aqui assim, ó. Cadê? Opa, aqui. Aqui, isso. Que tá para ser instalado. Então, tem 2 portões que fecham toda essa área aqui. Lá em cima, tem mais 2 portões. Então, você vai sair aqui, por exemplo, ó. Tá? Vamos imaginar chegando na oficina. Você vai sair aqui, vai subir esse portão e vai chegar em outro portãozinho que fica aqui. Esse portão aqui não vai ser tão pesado assim, ok? Para você entrar depois daquele portão aqui nessa área, você tem outro portão ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo ali? Mais um portão de grade. Para você ir na oficina, você vai passar isso aqui. Vai ter mais um portão enorme aqui. E aí sim a porta da oficina. Então, você tem pelo menos 3, 4 portões só para entrar nessa área privativa aqui. Essa área 2, para quem não acompanhou o projeto, é o nosso quintal seguro. Ele é todo fechado, ó, por todos os lados. Tá vendo? Ó, ele é totalmente fechado, ali tem a construção, ó. Então, não tem como você chegar, por exemplo, numa porta, nem na porta que chega até o porão, sem passar por pelo menos 4 portões. E como a gente está montando agora o sistema de câmeras, olha lá, você consegue monitorar todo o forte, cada centímetro do forte, de lá de dentro do bunker, sem precisar nada. Então, contando com o sistema de alarme e tudo mais, qualquer invasor aqui tem que passar por 4 barreiras antes de chegar na porta da cozinha. Olha ali, ó. Você não chega em nenhuma porta de entrada se você não fizer esse processo todo. Então é muita coisa para arrombar antes de chegar no bunker, hein? E você aí achando que acabaram-se os portões. Não acabaram, olha aqui. A gente tem mais portão aqui. Esse portão aqui é muito antigo. Todos eles são, na verdade, tá? A gente não tem grana para fazer portão novo, então a gente vai em ferro velho e vai achando os portões e catando. Então, essa parede aqui que vocês estão vendo, ó, essa parte aqui, ó, tá? Ela foi construída depois do portão. Então, primeiro veio o portão, a gente viu como ele era, um portãozão grande, largo, ó.
todo trabalhado, e só então a gente foi lá e fez o resto da parede que faltava, ok? Ela é feita em função do portão e não em função do portão feito em função da casa. E se você prestar bem atenção ali, ó, tem mais um portão ali. Então, para você ter acesso à cozinha, você tem que passar por portões maciços como esse aqui. Bom, nem precisa falar que aquela cisterna azul ali já virou gela-bunda de criança, né? É onde a molecada senta para brincar. E além de armazenar água, ela tem a função de ser uma piscininha, quase uma jacuzzi muito pequena, para a molecada poder se divertir. Tá? Essa tinta que nós passamos aqui é uma tinta à base de PU, para pintura de caixa d'água mesmo, ok? É caríssimo cada caixa dessa daí, mas o efeito dela é muito legal, olha lá. A novidade aqui na cozinha é o reforço da porta de entrada do porão, ok? Ela foi toda reforçada com barras de aço aqui em 3 posições. E nós fizemos também uma janelinha surpresa aqui, ó, ok? Você abre aqui, estou abrindo por dentro, tá? Que você consegue abrir para dar uma olhadinha. Então foram refeitas todas as soldas da porta de aço e barras de aço foram instaladas dessa forma aqui. E como eu disse antes, essa daqui nunca teve a intenção dessa porta ser a porta da frente da casa. Não, essa daqui é só uma porta interna, ó. A porta que leva para o porão fortificado ali embaixo, ok? Bom, o que eu tentei mostrar para vocês hoje foi o quanto a gente acaba usando ferramentas para poder tocar um projeto como esse. O projeto do Forte, ele não é enorme, tá? Gigantesco, tipo fazenda. Ele tem 1000 metros quadrados. Ele é um terreno até que relativamente pequeno. Mas como você pôde ver, é pequeno, mas dá para gerenciar ele inteiro muito facilmente por uma família pequena. Dá para, desde as áreas de cultivos até a segurança, você fazer projetos muito legais sem gastar muito, ok? A dependência de ferramentas é toda de ferramentas básicas. Mesmo ferramentas como essa daqui são pequenas e são básicas e você pode usar aí na sua casa agora, independente do tamanho da casa. Você não vai ter um volume gigantesco de coisas que você precisa de uma chácara para usar. Você pode sim ir comprando agora e guardando para quando você tiver a sua chácara. Se não for uma fazenda gigante que precisa de trator, você está absolutamente garantido. Me diz o que você achou desse vídeo. Você gostou desse formato? Onde a gente mostra os upgrades da chácara para vocês, enquanto a gente faz review e mostra outras coisas interessantes. Se você gostou, coloca aí nos comentários e deixa seu like para ajudar a gente. O nosso canal, infelizmente, ainda tenta trazer informação útil para você e você precisa dar aquela força para a gente, senão a gente desaparece aqui da plataforma. Eu sou o Batata, esse foi o Guia do Sobrevivente aqui no Forte e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!